Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Juízes 18. Vamos continuar estudando este capítulo, né? Esta é a terceira parte. Muito provavelmente, com a graça de Deus, nós vamos concluir esses versículos iniciais de Juízes 18. Nós não vamos esgotar Juízes 18 agora, tá certo? Mas só adiantando para os irmãos já sabem disso, né? Mas nós preparamos esse estudo para dar do versículo 1 ao versículo 13 de uma vez só. Aí ele já está na terceira parte. Mas isso tem acontecido e nós damos graças a Deus, porque Deus, a sua palavra é muito rica, né? Então nos permite meditarmos nela, e os irmãos sabem que é inesgotável o seu conhecimento, a sua instrução para nós. Então damos graças a Deus pelo aquilo que Ele tem falado, né, conosco. E os irmãos sabem individualmente, sabem disso. Os irmãos têm testemunhado, disse: olha, pastor, esse estudo aqui caiu como uma luva, né? Alguns estavam dizendo: olha, aconteceu isso comigo essa semana tal, e eu estava lendo também na escritura aqui, olha, e bateu exatamente com isso, eu estava tratando desse assunto. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Deus falando conosco. Atentem bem para isso. À medida que você compreende aquilo que está sendo instruído, aquilo que, quando você faz a correlação, que você enxerga isso na sua vida, não é nada mais, nada menos que Deus falando conosco. Isto é equivalente, e eu diria até de maneira superior, com toda tranquilidade, eu diria que de maneira superior, quando acontecia no passado, quando os profetas recebiam uma revelação da parte de Deus e comunicavam ao povo. É que hoje o povo quer dizer assim: ó, eu recebi uma visão, uma revelação, e estou trazendo para os irmãos. Mas quando alguém se levanta e fala da palavra de Deus, e lhe instrui, lhe orienta, normalmente você não faz essa associação. Deus está falando diretamente comigo. Precisa de algo nesse sentido que Deus não faz mais nos dias de hoje. Você quer ouvir a voz de Deus? Irmão, todas as vezes que qualquer um se levanta, pega a palavra de Deus e a expõe de forma fiel, Deus está falando com você, é a voz de Deus. Nós vimos aqui João Batista, e já vou pegar essa leitura que nós fizemos. João Batista anunciou Jesus Cristo, né? Preparou o caminho para Jesus Cristo. Foi aqui o último dos profetas, né? Antecedeu Cristo Jesus. Mas anteriormente, todos os profetas também estavam anunciando, os demais profetas, muitos profetas, digamos assim, anunciavam Cristo Jesus. Moisés já anunciava Cristo, irmãos. Olha, vai se levantar homem, vai vir um profeta que vocês devem ouvi-lo. E Moisés era profeta. Ele recebia as instruções da parte de Deus e repassava para o povo. E os demais foram assim até chegar em João Batista, até chegar em Jesus Cristo. E depois que Cristo vem, irmãos, e depois que toda a revelação da parte de Deus vem e nos é entregue, Deus cessa de falar por outros modos e de outras maneiras, e Ele vai falar através da palavra. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Deuteronômio 29 diz o quê? Vamos lá, abra a escritura aí, rapidamente. Deuteronômio 29. Está pertinho de Juízes, né? É só ler, Venceslau. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpram todas as palavras desta lei. Então a palavra revelada é quem? É para quem, Wendel? Para nós. Por que é que Deus nos revelou essa palavra? E ela se completou, irmãos. Toda a revelação nos foi dada. Nós não precisamos mais de nada. Pastor, eu quero ouvir a voz do Senhor. Abra os ouvidos. Deus está falando. Deus está falando. Por isso que muitas vezes, né, a gente prega e diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
quem está falando? Está falando, irmãos, um pecador tal qual os outros. Entretanto, se ele falou da parte de Deus, a palavra é de Deus. Não é? Não é assim. Quero ouvir a voz do Senhor. Não fique esperando não, um trovão, um relâmpago assim, aquelas coisas extraordinárias, ou você tem aquela manifestação de se eu estava em casa sozinho. Normalmente essas revelações só é a pessoa sozinho. Já pensou? Nunca tem uma revelação de duas pessoas, né? Já pensou nisso? Um anjo normalmente nunca aparece para 2 ou 3, só aparece para um sozinho. Fica só o alerta aos irmãos. No passado Deus mandava, aparecia para outros também. Mas vamos lá. Aí você quer que ouça assim uma voz num sonho que tu não tem controle nenhum sobre o sonho, que Deus disse que não fala através de sonho. Mas tem um pecador ali falando da parte de Deus. Esse aí que ele está falando de Deus, abriu a Bíblia e falou como Deus está revelando na sua palavra, é Deus falando para você. Não é outra coisa. Quer ouvir a voz de Deus? Vá ouvir aqueles que anunciam as verdades da parte de Deus. Foi assim que Deus quis. Foi assim que Ele falou. Isso eu vou deixar para a igreja, né? Aquelas pessoas que hão de instruir, ensinar. Eu vou capacitar. A igreja vai enxergar. Ouça. João Batista, eu lembrei aos irmãos, né, anteriormente, que disse aos irmãos que instruindo isso, olha, nem todas as vezes Jesus respondia aquilo que o pessoal, as perguntas, né? Uma delas ele usou João Batista. Ele perguntou, né, a pregação de João Batista, né, a mensagem de João Batista vem de onde? Aí ele disse, rapaz, se eu disser de um jeito eu estou frito, se eu disser do outro eu estou frito também. A mensagem de João Batista, irmãos, era essa aqui. Eles deveriam o quê? Ouvir, não era? Ouvir. O irmão orou aqui e disse, olha, Senhor, eu agradeço porque tal era eu e você, irmãos, estavam naquela condição que João Batista disse, e nós acabamos de ler ali em Mateus capítulo 3. O Senhor vai vir e vai preparar a eira, vai ajeitar tudo, e o que sobrar vai ser queimado em fogo inextinguível. O que era isso, irmãos? Na eira é onde se batia para tirar a palha dos grãos, né? O pessoal colhia os grãos naquela época, como tem nos dias de hoje. Talvez muitos dos irmãos, é possível que a irmã Nita, não sei se a irmã Vandi, bateu o feijão, não bateu não, botou assim o feijão assim no chão e pá, foi assim, irmã Vandi? Fez isso já, não? Irmã Nita já fez, não fez? Não é? Naquela época, irmã Vaninha, no futuro, o pastor profetizando, já fez isso. Naquela época também botava assim, aí recolhiam-se os grãos, as palhas, algumas o vento levava, e as que ficava, queimava. Essa linguagem era muito conhecida, era muito clara, irmãos, para aquela época. Por que é que o pessoal hoje não escuta isso? Porque o povo não está pregando essa mensagem, que é muito dura. E veja, a linguagem aí é queima em fogo inextinguível. Não é como alguns pregam por aí, não, um aniquilacionismo. Isso é heresia, viu? Isso é heresia. Tem um grupo aí que parece ser cristão, tem aparência de cristão, aparência de evangélico, mas é só aparência. Ele prega que quando você vai morrer, você vai ficar num estado de sono, de sonolência, vai entrar em coma induzido. Mas quem vai botar você em coma segundo ele, né, interpretando, é quem? É Deus, né? Vai botar em coma induzido. Você vai ficar lá, não vai sentir nada, não vai. É o sono da alma. E depois que você se acordar, que for ser julgado, o que é que vai acontecer? Bom, quem não for dos escolhidos de Deus, né, vai ser extinguido.
vai ser aniquilado. A alma vai se embora, vai evaporar. A Bíblia está dizendo que vai queimar em fogo. Para que esse fogo vai ser inextinguível, irmãos? Para que vai ser inextinguível? Serve para quê? Se já queimou a alma todinha, por que vai ainda existir esse fogo? Essa doutrina, esse ensinamento não corresponde às Escrituras. Então Deus está falando, Deus tem falado, irmãos, conosco por meio da sua palavra. Mas se alguém vier aqui no púlpito, como Paulo disse, até eu, se pregar alguma coisa diferente, seja anátema. Não receba não. Agora confira com a Escritura, a referência é a Escritura. O texto de Mateus, qual o versículo que está? Não, o batismo é um batismo, né? O outro é a condenação. Uma coisa é batismo, outra coisa é condenação. Aqui Mateus está falando de um lado, Mateus, não, João, perdão, irmãos, o registro aqui em Mateus, João está dizendo que haverá aquele que vai vir e que vai batizar, né? E vai confirmar a sua obra, o Espírito Santo vai selar, e vão ter outros que vão ser julgados, um juízo. Então, tem julgamento de um lado, tem salvação de um lado e julgamento do outro. Ouça a voz do profeta, arrependei-vos para que você não seja condenado, né? Para que você seja escolhido, batizado. Aquele que se arrepender, quem crê vai ser batizado. Seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Ora, os que não, ele vai ser queimado no fogo. Uns vão ser purificados, outros vão ser condenados. A palavra que salva é a palavra que condena. A mesma palavra. É a mesma palavra. Por isso, repetindo aos irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Eu vou esclarecer essa expressão, né? Se usa nos dias de hoje, e há muitos anos atrás, se usa a expressão, a palavra de Deus não volta vazia, quando alguém diz que creu. Aí diz, olha, a palavra de Deus não volta vazia, está vendo? Esse creu. Mas quando a pessoa não crê, a palavra de Deus volta vazia? Não, porque ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre com o objetivo dela. Qual é? A quem ouve e se arrepende, ela salva. A quem rejeita, ela condena. É a mesma palavra. Olha, vocês crentes têm dois cheiros. Você é o mesmo. Imagine, Luana, preste bem atenção, eu vou lhe dizer uma coisa que parece estranha. A Bíblia está dizendo, você bota um perfume, tá certo? Normalmente a gente aqui, salvo algumas exceções, quem não pode, tem alergia, não sei o que, bota perfume, sai de casa e bota perfume. Bota a Aline bota nas meninas, quando eu cheiro é um cheiro bom. Lava o cabelo, hein, Gisele? Bota um shampoozinho, procuro mais cheirosinho, né? Para botar em Alice. Cheiro bom, eu faço questão, só pode ver. Então, pastor, cheira a cabeça dos meninos que só. De tudinho. Não é não, Luan? Cheira a cabeça de Luan, cheira a cabeça de tudinho. Agora imagine, você bota um perfume, é uma fragrância. Você botou a mesma fragrância, você não botou duas fragrâncias. Você bota uma fragrância. Uns acham cheiroso e outros cheiram cheiro de defunto, apodrecendo. Não é estranho, dona Roninha? Mas é o mesmo perfume, a Bíblia diz isso. Nós somos o bom perfume de Cristo. Para uns a gente cheira, para outros é fede, porque é cheiro de morte para morte. Um é cheiro de vida, outro é cheiro de morte. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela ou salva ou condena. Ou salva ou condena. Ok? Então por isso que ela nunca volta vazia. Quando você prega a palavra de Deus, ela não tem como voltar vazia. Ela cumpre com o propósito
pela qual Deus determinou para ela. Para uns vão ser salvos e outros vão ser condenados. Entende? Vamos voltar aqui para Juízes 18, senão a gente vai para a quarta, quinta. Eu quero. Mas se precisar, não tem problema. A gente, né, vai ver tantas partes quantas forem necessárias. Nosso desejo é fechar aqui no versículo 13. Nosso desejo é a partir do próximo domingo retomar a partir do versículo 14 de Juízes 18. Que nós vimos domingo passado. Os danitas romperam sua fidelidade à aliança. Por isso que o título do estudo é Os danitas e a quebra da aliança. Eles romperam sua fidelidade à aliança ao abandonarem a herança que Deus lhe concedeu e legitimarem a idolatria. Eu estou mostrando isso para os irmãos. Isso é a ideia central que eu quero trazer para os irmãos, tá? Com esse estudo. E mostrando aos irmãos como se deu essa quebra da aliança. Primeiro, lembra, João, qual foi a primeira lição? Quem é que lembra? A primeira lição. Como é que eles quebraram? Certo, Ruth? Buscaram o caminho mais conveniente. Então você vai ver, quer ver uma forma de quebrar a aliança com Deus? Busca o caminho mais conveniente. Como foi que isso aconteceu? Bora, João, agora você responde. Como foi que isso aconteceu com os danitas? Concorda, Zaqueu? Concorda. Concorda, Wendel, ou sem corda? Hein? Está com os irmãos, né? Siga o relator. Os danitas receberam uma herança, receberam uma parte da terra, mas não conseguiram conquistar aquela parte da terra. Por quê? Porque não encontraram resistência, os amorreus não arredaram o pé da sua terra, eles não perseveraram, não oraram, não buscaram ao Senhor, não fizeram aquilo que deveriam fazer e abandonaram a herança dada por Deus e foram procurar a facilidade. E, irmãos, quando isso acontece, pode ter certeza, você vai achar a facilidade. Não pense isso não. Olha, não pense que quando você vai deixar aquilo que Deus designou, está claro, para você fazer. Não pense que as pessoas acham assim. A gente já falou várias vezes aqui. Só, eu vou aqui, mas se Deus fechar a porta, é porque Ele não quer. Não é assim que o pessoal faz? Rapaz, você vai encontrar um monte de porta aberta. Você vai encontrar um monte de porta aberta. Está entendendo o que eu estou falando? Fazer a vontade de Deus, normalmente, requer esforço, persistência. E quando a gente não faz, que procura dar um jeito, será que Deus vai fechando as portas? Não, não fecha não. Começam a aparecer outras portas abertas. Vamos lembrar de novo de Jonas? É muito didático, né? Deus disse a Jonas o quê? Vai para Nínive. Aí Jonas saiu de casa, aí disse: eu vou descer aqui, eu vou lá para o porto. Se não tiver nenhum navio que vá para qualquer outro canto, então eu sei que Deus está dizendo que não é, que é para eu ir para Nínive. Mas se tiver algum navio, então só pode ser Deus abrindo a porta. Irmãos, isso não tem na Escritura não, mas pode ter certeza que passou na cabeça de Jonas algo parecido. Quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo o que não tem, mas é o que acontece na cabeça das pessoas. Não quer fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus está explícita. Aí ele diz assim: mas se eu for por outro canto e Deus fechar a porta, é porque Ele não quer. Ele vai abrir, irmãos. E os danitas, mas vamos lá. Eles foram pelo caminho mais conveniente, mas também eles quebraram a aliança quando eles, qual foi a segunda lição? Eles chegaram na casa de Mica. Olha a dica, eu disse que ia perguntar, viu? Eles chegaram na casa de Mica e eles legitimaram a idolatria, a apostasia. Legitimaram, por quê? Eu mostrei 3 motivos para os irmãos. Eles acharam um levita lá, não foi?
não repreenderam o levita. Depois, pediram que o levita, por que eles não, por que eles erraram em não repreender o levita? Porque o levita era idólatra. Segundo, ainda pediram o levita que consultasse o Senhor. E em terceiro, eu mostrei para os irmãos que eles ignoraram que Deus jamais confirma aquilo que sua palavra condena. Se a palavra de Deus condena, irmãos, não adianta. Mas nessa oportunidade, irmãos, queremos trazer a terceira lição dentro desse contexto aqui. Qual é? A quebra da aliança conduziu os danitas, sabe a quê? A falsa certeza da aprovação divina. A falsa certeza da aprovação divina. Vamos lá, versículo 7 em diante. Eu vou fazer a leitura lá do 7 ao 13 e a gente vai fazer destaque principalmente no versículo 10, ok? Então todos acompanhando a leitura, atentos. Vamos lá. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís. Lembre-se, os 5 homens tinham saído lá, né, da tribo dos danitas, e chegaram na região de Efraim, até a casa de Mica. Na casa de Mica viram o levita, o culto idólatra, e fizeram tudo isso. E consultaram o levita, e disseram: consulta aí ao Senhor, para saber como é que vai ser o caminho da gente, vai ser bom ou ruim. Aí o que é que o levita idólatra disse? Vai em paz, o caminho de vocês está sobre os olhos do Senhor. Aí eles ouviram e partiram. Partiram os 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e estes lhes perguntaram: que nos dizeis? Eles disseram: disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado e a terra é ampla, porque Deus vula entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maanedã, até o dia de hoje. Está por trás de Kiriat Jearim. Dali passaram à região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Muito bem. Depois da consulta ao levita, esses homens concluem que Deus havia entregado aquela terra nas mãos dele. Eis a vontade de Deus. Só pode ser a vontade de Deus. Quem vai dizer que isso não é a vontade de Deus? Em resumo, é tudo isso, irmãos. Mas essa conclusão não nasce da palavra de Deus. Nasce de 2 coisas. Primeiro, de uma escolha pela conveniência, e depois por ouvir a resposta de um levita idólatra. Os irmãos veem que além de idólatra ele é mercenário, mas é o próximo capítulo, né? Cenas dos próximos capítulos. Até agora ele é só idólatra, mas ele vai ser mercenário também. Então eles concluíram por conta disso, irmãos. Então, quando a palavra de Deus deixa de ser o fundamento da nossa interpretação, até a providência de Deus vai ser compreendida da forma errada. Por quê? Vejam, eles leram, prestem bem atenção, eles entenderam a providência à luz de uma falsa religião e não à luz da palavra de Deus. Eles disseram o quê? Levantemo-nos e subamos contra eles, Deus os entregou em vossas mãos. Os espias, irmãos, descrevem Laís como uma terra segura, próspera, abundante, indefesa. E isso os leva à conclusão de que Deus estava abrindo caminho para eles.
para aquela conquista. Mas não foi Deus que deu essa direção. A única confirmação que eles tiveram do desejo do coração deles não veio de Deus, veio de um levita. E aí nós temos uma combinação bombástica. Essa combinação aqui é gasolina com fogo. Eu vou reforçar isso lá na frente. O que é, pastor? Gasolina com fogo. Quando você está com uma inclinação no coração, quando você tem um desejo do coração e você encontra alguém que legitima esse desejo do coração, e alguém religioso. Só que essa pessoa não está falando da parte de Deus, mas você só queria ouvir isso para continuar o seu caminho. Por quê? Qual é o desejo dos danitas? Vamos lá, qual é o desejo deles? Quem me diz? A herança. Eu quero fazer a vontade de Deus, em outras palavras. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. O Senhor me mandou conquistar a terra. Tudo isso está certo? Tá, até aí tá. Só que Deus já tinha determinado o que era para ele fazer. Ele tá por outro caminho. Por isso que é bombástico isso, essa combinação. Você querer fazer alguma coisa que está dentro da vontade de Deus, mas da forma que Deus não determinou. Essa é a coisa mais bombástica. E para completar, você encontra alguém religioso que tem autoridade e diz: vá em paz, tenha tranquilidade no seu coração, fique tranquilo, meu irmão, teu caminho está diante do Senhor. Aí o cara bota a mão para cima e diz glória. Pronto. E ai daquele que disser o contrário, viu? Aqui não tem ninguém não, porque o povo fazia aquilo que dava na vontade. Mas normalmente quando alguém está com essa disposição, né, de fazer algo que Deus mandou, que recebe a confirmação, mas não está de acordo com a palavra de Deus, se você disser um não, você disser: olha, irmão, espera aí, vamos ver isso aí direitinho. A pessoa já começa a olhar para você com a cara feia. Mas olhar o quê? Mais o quê? O que é que você quer mais olhar? O que é que você quer mais enxergar? Você já começa a fazer isso. Não, vamos olhar a confirmação na palavra de Deus. Mas rapaz, você não está vendo as coisas não? Estou vendo, mas com que óculos? Sob que perspectiva? Eu tenho que olhar pela perspectiva divina, daquilo que está revelado na palavra de Deus. E os danitas não fizeram isso. Eles se sentiram encorajados, tanto pela aparente facilidade da conquista, quanto pela resposta recebida do levita apóstata, sem questionar se aquele caminho estava de acordo com a vontade revelada de Deus. Eles partem de um fundamento errado e partem de uma referência errada. Irmãos, a providência nunca deve ser interpretada isoladamente da revelação. Escute isso, eu vou repetir. A providência de Deus nunca deve ser interpretada isoladamente da revelação de Deus. Que é a providência, a coisa está aqui, a oportunidade está aqui. Aí como é que eu vou entender que isso aí é uma oportunidade vinda da parte de Deus? Eu tenho que olhar para a revelação, olhar para a palavra de Deus, colocar sobre o crivo. Como foi que você chegou aqui? Sabe uma coisa, irmãos, que é fundamental? Eu tenho falado, vou repetir para os irmãos: o motivo. Por qual motivo? Por que é que vocês estão? Danitas, por que é que vocês estão aqui? Como foi que vocês chegaram até aqui? O que foi que originou tudo isso? Se fosse investigado, irmãos, ia se descobrir. Não, na verdade, não, nós estamos sem terra. Por quê? A coisa está apertada lá, a gente só está com um pedacinho. Lembra que teve uma tribo, eu não me lembro agora qual foi a tribo, que reclamou, disse: o pedaço da gente é pouco. Eu não lembro agora. Aí Josué disse: e aquela parte ali montanhosa, hein?
Possivelmente foi Efraim mesmo. E aquela parte, não, ali tem muitas árvores, tem a montanha muito alta e tem um povo forte lá. Ele diz, vá lá e conquiste. Por que vocês não foram lá conquistar? Vá conquistar. Confie no Senhor. É assim, irmãos. Se fosse questionado o negócio, Josué foi na... Vocês estão vindo reclamar, mas vocês têm espaço. Mas Josué, tu porventura já viu como é o negócio lá? Quem deu não foi, o Senhor não foi quem deu, não foi quem separou. Vá lutar. É duro, irmão, sabe? Porque a gente tem que transportar isso para a gente. E a gente vai ver, eu vou tocar nisso lá no final. Eu vou mostrar isso para os irmãos lá no final. Porque tem que ser com relação a gente. O irmão queria dizer alguma coisa? Os irmãos estão vendo aqui esse exemplo. Os danitas, eles consideraram as circunstâncias e uma palavra que deram para ele. É o que as pessoas dizem, olha. A mesma coisa. A porta se abriu e eu tive um sonho. Aí eu pego o sonho e associo. A gente tem um conhecido que veio para cá, para Delmiro, estava lá em São Paulo, e chegou uma pessoa para ele e disse, olha, Deus tem uma palavra aqui para você, Deus vai abrir uma porta aqui, você está nesse cargo aqui, mas Deus vai abrir uma porta, você vai conseguir algo superior, Deus vai fazer isso. Oxe, passou poucos dias, menino, a porta se abriu. Eu disse aos irmãos comigo, aconteceu comigo. A pessoa disse, olha, você vai ser, teu marido, disse a Simone, teu marido vai ser pastor. E não aconteceu? Aí agora eu vou pegar essa pessoa e disse, essa aqui é a profetiza. Foi uma mulher, uma senhora. Isso aqui é uma profetisa. Falou da boca da parte de Deus. O que ela disse aconteceu. Quando você não conhece a Escritura, quando você não conhece a palavra de Deus, você cai nessa. Porque lá, quando as profecias ainda estavam válidas, Deus disse assim, mesmo que aconteça, você ainda tem que fazer o teste. Preste atenção, irmãos. Mesmo que aconteça, você ainda tem que se submeter. Faça a verificação. A Bíblia está dizendo, irmão, faça a verificação. Os danitas não fizeram. Então, de novo, irmãos, reforçando, nem toda oportunidade representa a vontade de Deus. Nem toda porta aberta, nem toda janela, nem qualquer coisa é sinal da aprovação divina. As circunstâncias na sua vida, na vida da igreja, elas devem ser julgadas pela Escritura e não as Escrituras pelas circunstâncias. As pessoas estão fazendo o seguinte, estão submetendo a Escritura às circunstâncias. Se está aqui é porque Deus quer que eu vá. Não. Lembre de novo, é por isso que a leitura, irmãos, e a interpretação, a leitura, a gente fez a leitura continuada. Deus botou na mão de Davi e Saul por 2 vezes. Foi Deus, a Bíblia está dizendo que foi Deus. A última ele botou um sono no acampamento todinho. Saul estava no meio do acampamento, cheio de guarda, porque o rei fica com a guarda pessoal, a guarda real, do mesmo jeito que tenha os chefes de estado, tem a sua equipe de proteção, a nível federal tem, a nível estadual tem, né, Zaqueu? Tem uma equipe da polícia que é da guarda pessoal do governador. Saul também tinha. Como é que, por mais furtivo que fossem os homens de Davi, você passar pelo acampamento todo e ninguém escutar nenhum barulho de nada, tem um sono daquele, primeiro porque ele nem dormia, o pessoal ficava de guarda, né? Então, irmãos, Deus colocou Saul na mão de Davi em 2 oportunidades, e os próprios homens de Davi disseram, Davi, você não está enxergando não, que Deus quer que você acabe com essa perseguição, você é cego, em outras palavras, foi isso que eles disseram, está registrado, tu está cego, como é que tu não está vendo isso? O que é que Davi fez, irmãos? Glorificou a Deus, fez o que as circunstâncias, o contrário do que as circunstâncias
indicavam, fez o contrário que as pessoas que estavam com ele. Presta atenção, esses homens, irmãos, protegiam Davi. Esses homens estavam com Davi dizendo: eu estou com você até a morte. Era a morte mesmo. Você já pensou você dizer um não para uma pessoa dessa? Hein, Ramon? Já pensou? O cara aqui do teu lado, teu braço direito, o cara dizendo assim: eu estou com você, Davi, tu quer ir para onde? A gente vai contigo, rapaz, tu não está vendo não? Aí a pessoa diz: olha, é para você, olha, dá um fim a isso aí. E Davi diz: não vou fazer, não vou fazer. Tem que ter muita convicção, irmãos, da parte de Deus, para não fazer isso. Então Davi não cedeu às circunstâncias. Presta atenção, não cedeu às circunstâncias, não cedeu à voz contrária. Davi estava dizendo: Deus está me provando, Deus está me provando. Isso é uma prova, não é uma porta aberta. Se eu realizar isso, não vai ser da vontade de Deus, não vai ser bênção, vai ser maldição. Me diga, tem que ter muita convicção, não tem não, irmanita? O homem estava atrás dele, Gisele, para matar, e ele não fez nada com o cara, não fez nada. Pelo contrário, Davi só fazia o bem a Saul. Davi, irmãos, até para falar com Saul, nas vezes diz: meu senhor, o que tu está fazendo, Senhor? Tu está atrás de um cão. Não era assim que ele dizia, irmãos? Meu senhor, tu fosse escolhido por Deus, está atrás de um cão como eu. Davi podia dizer: Saul, você não está honrando a coroa que Deus colocou. Não podia, né, exortar ali Saul na frente do exército dele, humilhar Saul. Ele não podia fazer, dar uma exortação daquela. Rapaz, já é a segunda vez, rapaz, você está atrás de mim, eu lhe livrei. A primeira vez você não aprendeu a lição. Podia dizer, irmãos, um tanto. Ele fez isso? Fez não. Fez nada disso, irmãos. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, irmãos. E a gente nessa linha a gente tem que seguir Davi, sabe? De olho fechado. De olho fechado. Davi era um homem de guerra, irmãos. A mão dele coçava com a espada. Mas ele não fez. Ele interpretou a providência da forma correta. É providência? É Deus o soberano. Ele botou você nessa situação. Ele botou você nessa circunstância para experimentar você. E os danitas foram reprovados, quebraram a aliança. E o que é que a quebra da aliança levou a eles, irmãos? Levou a conveniência, não é? Levou a validar a idolatria, levou a interpretar a providência de Deus da forma errada. Eles acreditavam que Deus estava diante deles, mas de onde vinha a sua segurança? De onde veio a segurança dessa pessoa? De um sonho? E de que ele aconteceu? E precisa mais do que isso, pastor? Eu sonhei e aconteceu. Precisa mais do que isso? Claro, meu querido, só precisa da aprovação de Deus, só. Ou você acha pouco? Como é que eu vou saber disso? Pela sua palavra. Você não lê a palavra, você não procura a palavra, você não busca a palavra. Você vai buscar alguém que está validando aquilo que está no seu coração. Você vai encontrar. Tem muita gente aí, mesmo. Tem muita gente que vai dizer um amém e dar um glória a Deus. Nós precisamos submeter tudo ao crivo da palavra de Deus. E aí, irmãos, aqui, olha, a gente está uma faceta perigosíssima da apostasia. Qual é? Ela não apenas afasta o homem da vontade de Deus, mas o convence de que Deus está aprovando sua desobediência. Eita, já pensou? Que negócio perigoso. Não foi isso que os danitas fizeram? Deus está aprovando o meu erro. Só que ele não dizia que era erro, né? Ele não entendia que era um erro. Tem que haver uma harmonia entre o quê? A providência de Deus e a palavra de Deus. Estão entendendo o que eu estou colocando? Rapaz, eles, quando a gente vai ver lá em Laís, eles acabaram com
Quando ia para conquistar, acabava, né? Eles tinham que ir para a terra deles. Se aquilo não era deles, pertencia a outra pessoa, ou a outra tribo. Ou pertenceria a outra tribo, não posso dizer agora, ou então não era dali de Canaã, não era para eles conquistarem, porque Deus delimitou, não foi? Lembra? Você lembra? Você é da geografia, né? Moisés, né, e Josué, eles seguiram o IBGE lá. Só mapeia a terra, divida a terra, pronto, já está mapeado e dividido, acabou-se. Não tinha que entrar com apelação no judiciário, não, para mudar a demarcação das terras, não, pela conveniência. Não. Ou aquela terra era de outra tribo, ou não era para ser conquistada. Não era deles. Não é nossa. Se a gente está aqui, está errado. Esse negócio. Pede misericórdia, perdão a Deus e vai-se embora. Tenta reparar o erro da melhor forma possível. Alguma coisa assim, tá? Irmãos, Deus continua governando todas as coisas, mas jamais vai conduzir seu povo por um caminho que contradiga aquilo que Ele mesmo revelou. Então, cada oportunidade a igreja tem que interpretar à luz da palavra de Deus. Cada porta aberta tem que ser interpretada à luz da palavra de Deus, porque somente ela é regra infalível de fé e prática. Agora, vou finalizar. Analise o inverso. Mesmo, o que eu quero mostrar o inverso é o seguinte: a coisa estava fácil, não foi? Então, mesmo que parecia que Deus estava abrindo as portas, como ele entendia, tem que submeter. E quando as coisas são difíceis, porque o que acontece é o seguinte, eu quero voltar para o início. Quando a situação é difícil, mas a palavra de Deus aponta que esse é o caminho, você tem que seguir por esse caminho difícil. Por que eu estou dizendo isso? Mas é porque tem muitos momentos que nós enfrentamos situações difíceis e você diz, é Deus que está empancando. Cuidado, se foi a vontade revelada de Deus, não é. Deus impede muitas vezes, a gente dificulta as coisas quando a gente está no caminho errado. Sim, Ele vai mostrar, mas fica muito claro, irmãos, fica muito claro, quando você quer de fato fazer a vontade de Deus, mesmo quando a coisa está difícil, mesmo quando é uma situação difícil, você ora, você confia e você tem paz no coração, você tem paz e tranquilidade. Quando não é, fica uma pulga atrás da orelha, fica um negócio assim, como quando a gente come um negócio que trava os dentes. Tem uma comidinha, né? É assim, quando a gente come, é o que? A pitombinha, né? Quando é aquela a frutinha que a gente come, que ela come muito e trava os dentes. Umbu começa a travar. Os danitas haviam recebido sua herança numa terra em que os habitantes eram valentes, os amorreus. Os amorreus resistiram, lutaram, fizeram de tudo para não ceder, mas eles precisavam perseverar. Eles resolveram insistir, ou seja, não insistir em conquistar aquela terra era quebrar a aliança. Então, veja só, seu coração enganoso vai fazer você questionar, duvidar se é realmente a vontade de Deus, e vai levar você a buscar o caminho da conveniência. Quando isso acontecer, quando o caminho da conveniência acontecer, você já disse, eu aprendi, Deus me mostrou lá em Juízes 18, que eu não devo trilhar pelo caminho da conveniência. Esse aqui, está claro que é o caminho da conveniência. Vou não. Por isso, irmãos, a importância de estudar toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Ele vai nos mostrando. Que Deus, irmão, nos dê a segurança necessária para confiar na sua palavra e interpretar corretamente as circunstâncias. Sola Escritura, sólido glória. Amém.